Estamos de volta, no terceiro bloco do programa Brasileirando, hoje conversando, batendo um papo maravilhoso com poeta, escritor, publicitário, designer Felício Torres, meu amigo. Felício, me fala um pouco, a gente estava no segundo bloco, você estava falando sobre tuas referências, você trouxe tuas referências, né? Trouxe Bandeira, trouxe Goulart, trouxe Manuel de Barros, trouxe Augusto de Campos, estava falando sobre isso. E, de certo, essas tuas referências, elas permeiam também um fazer teu, um lado teu que é autoral. Você trouxe, eu estou vendo aqui, você trouxe duas bonecas do livro. Isso, você trouxe um par de bonecas. E fala um pouco desses dois projetos. Eles são projetos inéditos? São inéditos. São inéditos. Acalentados. Vamos desacalentá-los. Vamos desacalentá-los, vamos acordá-los, está na hora de ir para o trabalho. Muito bom. Me fala um pouco. Engraçado. O primeiro projeto, na verdade, não foi nem esses dois aqui, não, porque eu ainda tinha um outro livro que eu cheguei a fazer fotolito de todas as páginas dele. Cheguei a montar e eu acho que eu já vou entrar no livro dos recordes do autor que só faz boneca de livro e não faz o livro. Vamos tirar você. Eu já estou quase fazendo, nem mais antologia, eu estou fazendo toda a obra reunida de uma vez só. Muito bom. Parece Mallarmé, né? Você lembra muito Mallarmé, né? Coup de der. Quando der, né? Quando der. Mas assim, inclusive, temos um amigo em comum, que é o Giovanni, né? Que é um cara que me dá muita força a respeito da minha poesia. Inclusive, ele já, como professor, ele já usou muito a minha poesia na sala de aula. Olha. Com os alunos dele. E assim, eu tenho esse projeto, por quê? O primeiro que se chama Poética da Palavra Imaginada. Esse teve como a base primordial, que é a poesia concreta. A poesia concreta, existe uma proximidade muito grande por eu trabalhar com design, né? E a gente trabalhar também com a palavra, né? Porque a palavra ela é construída, então ela ao mesmo tempo tem a questão da imagem, né? Por isso que eu até brinco um pouco com o nome do livro, da Poética da Palavra Imaginada. E esse imaginado é a imagem, né? O que se imagina é a imagem, né? Então, e eu falo assim, caramba, essa coisa de se fazer a publicidade, fazer a direção de arte, o design, e ao mesmo tempo ter essa paixão pela palavra, ela me moveu muito a continuar a escrever. E a partir do momento que eu comecei a conhecer o trabalho do Augusto de Campos, do Haroldo de Campos, do Décio Pignatari, né, dos poetas, o próprio Manuel Bandeira, né? Isso, numa fase dele. Ele foi o cara que atirou desde o simbolismo ao parnasianismo, ao modernismo, né? Ao concretismo. Então ele explorou, ele foi um cara com cabeça muito aberta. Sim. E participou, assim como o Ferreira Goulart também, né? Que junto, contemporâneo de Augusto e de Haroldo, ele também fez uma pequena incursão. Depois ele continuou o caminho dele ali, mas assim, eu sempre admirei e sempre fui muito próximo dessa linguagem. Como eu estava falando, pela minha profissão mesmo, eu acho que ela traz, porque na publicidade você trabalha muito com a imagem, você trabalha muito com texto, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar com a síntese, né? Perfeito. E quando você trabalha com a síntese, a poesia concreta ela te ajuda nisso, né? Ela te ajuda a estruturar essa linguagem, essa comunicação, que passa a não ser só com palavras, às vezes, passa a ser a imagem formando a palavra, que forma a imagem, e aí, sabe, você passa a explorar isso, porque você tem que trabalhar com a comunicação mais ágil, né? No momento que você precisa trabalhar com a agilidade, eu acho que é um momento onde você precisa ter esse conhecimento, né? Precisa estar em contato. Então, é uma coisa que eu sempre falei para a galera de agora, mais nova, que trabalhou sempre comigo na agência, que é muito importante você ter esse caminho, buscar o caminho da literatura, buscar o caminho, mesmo sendo você um diretor de arte, um designer. Eu acho que você precisa
ter o contato com a palavra, você precisa ter um contato com a poesia, né? Porque ela vai te desenvolver, a poesia ela tem a capacidade de trazer a imagem para você e você desenhar da forma que você, sabe, da forma mais criativa, né? De você pegar isso e transformar no que você tem de comunicação para apresentar. E aí, depois dessa aí, eu comecei a trabalhar pensar um pouco mais na poesia descritiva mesmo, né? Da forma, vamos dizer assim, mais tradicional, e que veio aí de onde surgiu o livro O Primeiro Movimento, que também foi um parto pensar num título. Eu costumo dizer que, às vezes, você dar o título ao livro é mais difícil do que você fazer o livro. Uma síntese extrema, né? Extrema, porque você é como você tem um filho, vai nascer seu filho, que nome dar ao meu filho, né? É verdade. Então, a analogia é um filho, né? Porque eu tenho que dar esse nome e que esse nome seja assim, que agrade, sabe? Que você diga assim, eu tenho orgulho desse meu filho, começando pelo nome dele, né? Quero ver o que o pessoal vai falar do conteúdo, mas... mas é o filho, pois né? De cara você precisa já... Identificá-lo social e culturalmente. Isso, né? Aí, justamente. Você falou da relação entre palavra e imagem. Ideia, palavra e imagem. Materializar a ideia usando palavra e imagem. Sim. Né? E tem a dimensão do som, da música. Você é um amante, um pesquisador, um amante, mas também é um autor. Como designer, você é designer de capas de CD. Sim. De capas de CDs de artistas e músicos importantíssimos. Sim. Pessoas que fazem muita diferença no nosso cenário cultural. Queria que você falasse um pouco sobre esses teus projetos de pessoas assim particularmente, né, amigas e Sim. particularmente importantes. Importantes. Queria que você falasse um pouco sobre essa tua produção. Eu acho que assim, a gente quando começa a trabalhar, no meu caso, ter esse contato com a arte gráfica e a arte musical, né? E você começa a querer associar as duas coisas, né? Fala assim, poxa, eu sempre tive vontade de ser um músico, tocar um violão, tocar um piano, tive contato desde pequeno com esses instrumentos, mas assim, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tive o contato, eu não me aproximava muito, porque eu tinha um certo medo. Eu dizia assim, eu gosto, mas não é aqui. Eu não tenho que tocar esse instrumento, eu tenho que tocar um outro instrumento. E o meu instrumento seria, no caso, o pincel, a caneta, a tinta, sabe, o hidrocor, o lápis, a borracha, o papel. Essas eram as minhas ferramentas. Muito bom. Né? E hoje, quer dizer, hoje que eu digo, de um tempo para cá, comecei a pensar em associar isso. Falei, poxa, isso aumenta muito mais o meu vínculo com a música, além de eu só ouvir a música. Isso. Eu quero transportar o meu trabalho para junto dessa música e eu de alguma forma me sentir junto daquilo, dentro, né? Inserido como se eu fosse um dos músicos que estivesse tocando ali naquele disco, né? E eu falei, por que não me aventurar? E aí eu comecei a ter contato, fazer amizade com alguns artistas, tive indicações de pessoas para eu poder, olha, o Vinícius trabalha com arte gráfica, ele está fazendo capa de disco e tal. E aí acabou no meio disso, paralelamente, eu tomando amizade com outros artistas, e aí a coisa começa a fluir naturalmente. Naturalmente, não, porque eu faço capa de disco, tá, você está afim, quer ver meu trabalho, tá? E aí, graças a essa minha incursão, eu acho até que eu sou um cara assim que sempre desbravei, nunca tive vergonha, né? Assim, eu comecei a ficar muito amigo da galera e eles automaticamente, conhecendo meu trabalho, começaram a me chamar para fazer o trabalho, né? Então eu trouxe aqui vários discos assim que eu pensei lá em casa, né? Assim, acho que está até misturado aqui, tem alguns aqui que eu não trouxe como capa que eu fiz, né? São referências musicais. São referências importantes eu até vou também, separar né? um pouquinho.
Sim, que a gente vai falar depois um pouquinho delas. Ótimo, né? Ótimo. Mas assim, aqui eu trouxe o último, inclusive essa aqui, a última capa que eu fiz foi para o Carlos Malta e o grupo dele, Pif Moderno, gravado ao vivo na China. Grande, né? lindo. Um álbum duplo que foi lançado agora no início de abril. Efeito lindo, esse efeito... É, um verniz localizado. Lindo, lindo. E essa capa aí, como é que eu cheguei a ela? Porque o Pif é uma linguagem muito regional, né? A próprio grupo Pif Moderno, Sim. do Carlos Malta, a musicalidade toda essa, mas com um toque mais sudeste, né? Mas com o pé totalmente lá nas raízes interioranas e nordestinas, né? Eu tomei como base a luminária chinesa. Porque o título é Ao Vivo na China. Ao Vivo na China. E essa luminária na capa, a foto que eu encontrei, ela é toda num fundo preto. E a sensação que me deu quando eu bati o olho é que era um balão no céu. Um balão subindo. Se você reparar a luminária aqui na frente, né? Aqui, parece que você está vendo o balão por baixo, né? A boca do balão. Né? Tem essa relação, sim. Só que eu queria dar um toque mais chinês, colocando esse dragão aí aplicado. A gente vai encerrar o terceiro bloco agora, mas vamos continuar falando no quarto e último bloco. Vamos começar falando do projeto. Vamos continuar falando do projeto do Carlos Malta e de outros projetos de música. Na sequência, a gente faz uma ponte com a tua criação e a tua produção na publicidade. Eu quero saber de você mais sobre essa relação que é contemporânea com esses muitos meios de comunicação. Como é que você vê essa relação, principalmente não só da arte, da cultura, mas também da publicidade, com essa proliferação de meios, muitas possibilidades? Qual é a tua visão sobre isso? Tá legal. Tá bom? Tá bom.